boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre vocês. Eu tenho uma palavra aqui, irmãos, que eu digo o seguinte: quando Deus fala, não quer dizer que você vai gostar muito, né? Porque na verdade, Deus ele não procura ibope. Deus não procura aceitação. Deus procura obediência. É isso, ele procura obediência. Ele não está, não, ele nunca se preocupou com o ibope, até porque ele não precisa. Porque ele é Deus. Eu não preciso que você dê glória a Deus. Eu não preciso que você dê aleluia. Sabe por quê? Em detrimento a isso, ele é Deus. Eu costumo dizer o seguinte: saímos agora quando foi mencionado o carnaval. Você sabia que Deus podia estar num lugar pior que a turma aprontando as piores coisas no carnaval? Deus estava lá. O salmista fala que até no inferno ele está. Qualquer lugar que você for, Deus está. Há uma diferença de Deus estar no lugar, e uma coisa é ele está e outra coisa é ele se relacionar. Eu estou aqui nessa noite, primeiro porque Deus está aqui, mas eu estou aqui porque eu quero me relacionar com ele nessa noite. E nessa noite eu creio que ele salva, eu creio que ele cura, eu creio que ele pode voltar a qualquer momento para levar uma igreja para sair dessa terra, para descansar eternamente com ele. Você crê que ele é poderoso? Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Quem não costuma ler muito o livro de Ruth, começa por Gênesis, vai ficar mais fácil. Você passa do Pentateuco, depois você tem Josué, Juízes e depois Ruth. Então, na verdade, é o 8º livro da Bíblia. Estamos meditando um pouco nesse texto. Vou confessar para vocês que eu não meditei muito aqui, eu meditei em casa, porque aqui não dá muito tempo. Você sai da rotina. Dei uma lida ontem, dei uma lida hoje, mas em casa a gente deu aquela reflexão e Deus já tinha colocado esse texto no meu coração. Livro de Ruth, o capítulo é o 1º. A seguir, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Amém, pessoal? Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e de sua mulher Noemi. E Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma delas chamava Orfa, a outra Ruth. E viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado a seu povo, dando-lhes alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as suas noras para a sua terra. Deus nosso Pai, ao Senhor seja dado o louvor, a honra e a glória nessa noite, pela oportunidade que o Senhor me faculta em estar com minha família nesse estado, e principalmente estar aqui com o pastor Anderson, sua esposa, e com esta igreja. Te dou minha gratidão. Eu não, Senhor, a minha maior alegria, porque o Senhor está no meio dessa comunhão. E que nessa noite, Pai, seja uma noite especial para pessoas aqui.
Uma noite em que o Senhor vai brigar contra o nosso pecado, mas vai brigar a favor da nossa salvação. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu costumo, quando eu falo alguma coisa relacionada a exemplos bíblicos de certas questões, eu costumo usar uma ilustração que quando nós chegarmos no céu, duas coisas especiais nós vamos querer vivenciar ali. Quantos querem ir para o céu aqui? E é o que nós vamos ver eternamente aprendendo, mas eu acho que duas coisas nós vamos querer ver ali. Primeiro, nós vamos querer ver duas pessoas. A primeira pessoa é Jesus, amém? A segunda pessoa é Adão. Eu não sei se ele vai querer ser visto, mas nós vamos querer ver ele. Vamos ou não vamos, irmão? Você é Adão, você não sabe o que você me arrumou. Ok. A segunda coisa que nós vamos querer fazer no céu é participar de alguns diálogos ali no céu. E eu pego aqui pelo menos 4 personagens que imagine você chegando naquela rodinha de conversa, e você já pega logo Abraão, Moisés, e você tem Elias, e você tem Davi. Esses 4 homens estão ali, coincidentemente, eles deixaram alguma coisa de fazer, estão ali batendo um papo, trocando experiência, trocando ideia. Aí você chega e começa, aqui sabe o termo canela de fogo, esses negócios, o pessoal que a gente não sabe, eu estou perguntando, porque se eu falar, você vai dizer, glória a Deus, só ele, eu quero que todo mundo participe. Aí já chega aqueles irmãos, Senhor Jesus amado, já dá aquela rodopiada, né? Meu Deus, olha quem está aqui, Abraão, Moisés, Elias e Davi. E ele chega, você chega assim, vem cá Abraão, me conte aqui Abraão, você interrompe a conversa, né? Mal educado, mineiro é assim, mal educado, interrompe, me conta aqui, vocês já estão aqui há muito tempo, eu cheguei agora. Abraão, me conta aqui, como é que foi aquela experiência quando Deus te chamou? Me conta, Abraão, começa a te contar como é que foi o chamado, ele saiu da terra dele, ele vai contar como que ele foi a experiência de oferecer Isaac em sacrifício, e vai te contar que as coisas maravilhosas. Aí você, é óbvio, você vai para Moisés, vem cá, me conta aí também, Moisés, me conta aí como é que foi aqui você vivenciar. Rapaz, eu não te conto quando eu encontrei o Senhor lá no deserto, ele me chamou olhando ovelha, e o eu sou me encontrou. Eu não te conto como é que foi aquele mar abrir, e me conta, você em êxtase. Aí você vira para Elias, é óbvio que Elias vai contar quando ele orou e não choveu, é óbvio que ele vai contar quando ele orou e o fogo do céu caiu. E aquele êxtase, você vai Davi, lógico que Davi vai contar quando Samuel chegou, ungiu ele, derramou azeite na cabeça dele, quando ele derrotou Golias, os seus valentes. Aí você, beleza, mas eu tenho uma outra coisa aqui para perguntar para vocês, que eu estou aqui na língua para perguntar. Eu quero perguntar a vocês 4 uma coisa: o que vocês queriam que ninguém soubesse? Aí nisso Davi já fica meio sem graça, e Abraão fala assim, rapaz, que pergunta que é essa? Nós estamos no céu, você vem perguntar essas perguntas lá da terra aqui no céu? Não, eu estou curioso. Abraão disse assim, eu não queria que ninguém soubesse que eu tive um filho fora da vontade de Deus. Aí quando você vira para Moisés acosta a cabeça e fala assim, sinceramente, eu não queria que ninguém soubesse porque eu não entrei na terra prometida. Deus simplesmente poderia ter escrito lá, e morreu Moisés e pronto, mas todo mundo sabe. Quando você vira para o lado de Elias já está coçando a cabeça, e já o profeta do fogo já foi embora. E ele vai dizer, eu não queria que ninguém soubesse que eu pedi a morte no deserto. Eu não queria que ninguém soubesse que eu fui parar dentro de uma caverna. Eu não queria que ninguém soubesse. Quando você olha Davi, já devia estar uns 10 metros querendo correr. Você não, Davi, agora é a sua vez. Ele diria, eu não queria que ninguém soubesse que eu adulterei. Eu não queria que ninguém soubesse os infortúnios da minha vida. Eu queria que todo mundo soubesse que eu só simplesmente fui um homem segundo o coração de Deus, e que não ficasse questionando por que esse título, porque eu vivi daquela forma. Aí Jesus chega e você pergunta, Jesus, vem cá, mas por que o Senhor fez isso com esses homens? Jesus responderia uma coisa somente para nós: eu sou Deus de pessoas simples. Eu não sou Deus de pessoas especiais. É com você que Deus está preocupado.
que cai de cara na poeira, mas que está a fim de levantar e dizer: eu estou aqui para o Senhor me fazer uma nova criatura. É com você que Deus quer falar. Deus não está aqui preocupado com aqueles que acham que é santo demais, crente demais. Não, Deus está preocupado com aquele que cai. Deus está preocupado com aquele que peca, mas porque Ele sabe que o sangue do Filho dele foi por causa dos seus pecados. Se não fosse o seu pecado, Jesus não teria vindo. Se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos sido resgatados. Mas Paulo disse: Ele veio e por causa dele nós somos purificados dos nossos pecados. Quando nós refletimos nisso, então a Bíblia, ela quer dar-nos um recado. Deus quer que você leia e veja que a vida dessas pessoas não é diferente da sua. Nós criamos algumas formas de ver, de espiritualizar tudo, e parece que Deus está se agradando muito da nossa autopiedade acima da média. Que Deus está muito satisfeito, que nós não temos conflitos nenhum, que nós não temos questionamentos nenhum, que nós não temos desafios, nós não temos falhas nenhuma. Nós estamos achando que Deus está procurando esse nível de pessoas. Eu digo, quando nós chegarmos a esse nível, já não é mais tempo de nós vivermos aqui. Porque Deus é Deus de pessoas comuns, de questões comuns e de problemas comuns. Por isso que na Bíblia você encontra Deus mostrando o que é Ele na vida do homem, mas Ele também mostra que mesmo Ele na vida do homem, o homem vai titubear. Mas Ele quer dizer o seguinte: aprenda com seus erros, porque no dia de amanhã você não será mais como você é no dia de hoje. O valor da palavra de Deus é esse. É que a palavra de Deus, ela vai entrar na sua... Isso, irmã, diminui mesmo, porque o mineiro aqui já está sofrendo. É isso que ele quer dizer para nós, que você se identifique não para viver numa aceitação em um estilo de vida, mas que você entenda que ele pode transformar a sua história. Muitos de nós confundimos o que é ser pecador e ser pecador como estilo de vida. Tem gente que parece que o pecado dele é tratado igual ao animal de estimação. Você se preocupa com o seu animal de estimação, de dar comida de manhã, de tarde e de noite, quando leva no pet shop, no psicólogo agora de animal também, tem isso tudo. Tem gente que faz a mesma coisa com o pecado dele. Ele trata o pecado dele, dá uma comidinha de manhã, dá uma comidinha de tarde, dá mais um alimento à noite, dá mais uma sustância de madrugada. É com você que Deus veio acertar as contas aqui nessa noite, para mostrar para você que Ele é Deus de pessoas comuns, mas de pessoas que estão aqui para dizer para o pecado: eu quero Deus na minha história, eu quero a graça de Deus na minha vida. Você pode dizer graças a Deus? E quem quiser dizer misericórdia pode dizer também. Ninguém? Graças a Deus. Então vamos lá, deixa eu beber água aqui, ver se eu consigo até o final. O texto que eu li vai retratar um dos momentos ou um dos períodos mais caóticos em Israel. Um dos momentos de maior calamidade, em que a Bíblia faz questão de dizer que aquele período era o período dos juízes. O povo chega do deserto, o povo chega do Egito, vai para o deserto. Depois de 40 anos esse povo entra, conquista a terra prometida, como era a promessa de Deus. Eles entram e o pessoal entra na terra prometida, só que agora uma dinâmica nova surge no povo, porque o povo vivia como escravo. Agora no deserto o povo tinha o personagem Moisés como líder, ou como aquele intermediário entre Deus. Depois tiveram Josué, só que quando Josué conduz esse povo à terra prometida, essa figura não existe mais. Essa figura desses dois homens, Josué, inclusive no capítulo 24, ele fala assim: olha,
e escolhei hoje quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo o seguinte: ó, Deus não escolheu ninguém para me suceder, agora vocês vão ter que obedecer ao Senhor, ok? E o período dos juízes fala que o versículo que sintetiza a vida, a espiritualidade do povo no período dos juízes era assim, que dizia: cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Era essa a realidade, era essa a dinâmica. O povo estava longe da lei, o povo estava longe da obediência ao Senhor. Por causa disso, o povo começou a entrar no pecado, até porque eles não destruíram todos os cananeus como nação, descendência, que deveriam destruir, não destruíram, e essa influência deles estava invadindo a vida do povo. Com isso, o povo começou a viver pecando, e 4 palavras são características no livro de Juízes. A primeira dela, ou 4 frases, são características. A primeira dela você vai encontrar por várias vezes no livro de Juízes. E fez o povo que era mal aos olhos do Senhor. Você vê isso por várias vezes. A segunda é: e Deus os entregou na mão dos cananeus, dos midianitas, dos cananitas, e um bocado de gente. Por isso que levantaram juízes como Jefité, Baraque, Débora, Sansão e muitas. As duas. A terceira é: e o povo clamou ao Senhor e se arrependeu. A quarta: e o Senhor os livrou e os libertou. Você vê que isso é um ciclo que aconteceu no livro de Juízes é um período de quase 400 anos. Foi assim, ó, subindo e descendo. E essa família aqui, provavelmente ela era do período de Gideão, do período em que os midianitas trouxeram o juízo de Deus contra aquela nação. Tem uma coisa que você não entendeu ainda, que Deus não vai usar somente o pastor para te disciplinar. Deus usa até o seu chefe, pode ser macumbeiro, pode ser o que for, Deus também usa ele para tratar as contas com você. Ninguém dá glória a Deus, graças a Deus. Não precisa de dar glória não, irmão, vai ficar caladinho, é melhor ainda. Deus não está limitado a nada. Então o Senhor usava como mecanismo de correção os inimigos. Essa família aqui estava vivendo em um período de crise. Como eu disse, o povo pecava, Deus trazia o juízo. Esse período que começa a narrar a história de Noemi, Elimeleque, o seu marido e os seus filhos, era um desses períodos em que o Senhor estava trazendo justiça e correção. Só que tem uma coisa: na hora dessa correção, como tem sido a sua decisão para tomar suas escolhas? A crise tem pessoas que tomam cada decisão sem pensar antes na consequência daquilo. Essa família aqui tomou uma decisão sem pensar na consequência daquilo. Vamos ver qual foi a decisão dessa família. Primeiro, eles viviam em Belém de Judá. O termo Belém significa casa do pão. Já vi uns camaradas pregando dizendo que significa padaria. Não. Tem uns caras aqui criativos, né, gente? E o povo engole. Padaria. Não. Casa do pão. Olhe bem, então era aquele lugar em que o Senhor diz: aqui eu vou prover. Só que na casa do pão estava faltando pão. Não tinha pão. Qual foi a decisão? Elimeleque era um homem de posses, era um homem que tinha riquezas, era um homem que tinha... A decisão dele foi qual? Vou para Moabe, mais ou menos 80 quilômetros. Moabe era onde é a Jordânia hoje.
Quem visita a Terra Santa, você está na rodovia 90, você vê Moabe bem à sua direita, que hoje é a Jordânia. Eles foram para lá, só que tem um problema. Não foi somente como se você pegasse uma pessoa que viajasse do país para procurar uma vida melhor. Não é esse significado. Porque quando eles saem de Belém de Judá, eles vão para Moabe, eles também estavam procurando socorro em um outro Deus. Quer um sentido aqui para você sentir um frio na espinha? É como se você não tivesse resposta de Deus aqui na igreja, fosse buscar no centro de Macumba. Porque Deus está falando comigo. Quando eles saem de Belém de Judá, eles estavam dizendo o seguinte: Deus não está socorrendo o seu povo. Eu vou buscar lá em Moabe o socorro que eu preciso. Estão sentindo aí a ideia, o que está acontecendo aqui? E nós não estamos entendendo que na hora da crise, esposa, marido, você não interessa, pense bem naquilo que você está decidindo. Pense bem. Porque o sofrimento, eu tomo a fala de C.S. Lewis, que diz que o sofrimento na nossa vida é um megafone de Deus. Se tem uma coisa infalível é quando Deus permite a gente sofrer. Na hora do sofrimento a gente fica mais crente. Na hora do sofrimento a gente ora mais. Na hora do sofrimento o ego vai embora. É porque Deus está gritando: vem para os meus pés. Somente aqui que você vai ter socorro. Deus está gritando para que você corra para os pés dele. Mas nem assim, essa família decidiu ir para Moabe. É aí que o negócio começa. É aí que começa por quê? Porque eles foram lá procurar o quê? Sustento, procurar o pão. Sabe o que eles encontram lá? Morte. A mulher chega lá com o marido, chega lá com os filhos, e de cara o homem morre. Tudo bem. A mulher ainda tinha 2 filhos para cuidar dela. Esses 2 filhos se casam, e esses 2 filhos se casam com mulheres moabitas, inclusive mulheres que viviam na divindade dos moabitas. E aquela mulher: tudo bem, eu tenho 2 filhos, mas só que os 2 filhos também. Você tem noção o que era uma mulher sem marido e sem filhos naquele tempo? Você sabe por que quando Jesus estava entrando em Naim, tinha um cortejo fúnebre de uma mulher viúva, enterrando o único filho? Olha o período de tempo, mas não mudava-se a realidade. Uma mulher viúva enterrando o único filho que ela tinha. A mulher não estava chorando, não é à toa, porque a mulher naquele tempo enterrando o único filho que era jovem, e o marido já havia morrido. Sabe o que restava para ela? Ou ela virava prostituta, se fosse mais ou menos, ou virava mendiga, ou ela vivia na mendigância. Mas Jesus tocou o esquife e disse: mulher, não chore. Ela podia ter perguntado: não chorar? Imagina você, irmã, marido morreu sem deixar previdência para você. O Brasil está querendo isso, né? Sem deixar previdência para você, você viveu a vida toda como dona de casa, e você não tem descendente, ou filho que cuidava, morre sem deixar. Você ia ficar como? Oh, glória! Jesus chegou e falou: não chores. Ele tocou o esquife e disse: jovem, a ti eu digo, levanta-te agora. Sabe o que eu vim pregar aqui? Que Jesus tem uma esperança para você, em detrimento do que está acontecendo na sua vida. Ela perdeu tudo. Só ficou, irmão, agora eram 3 viúvas. Meu Deus do céu. Agora não era só uma família, um marido, 2 filhos. Agora eram 3 viúvas. É aqui que acontece a grande virada na vida de Noemi. Sabe o que eu quero pregar para você aqui hoje? A mudança que Deus vai começar na sua vida vai ser a partir da sua decisão.
Você crê que Deus tem uma mudança na sua história? Você crê que Deus tem uma mudança nas suas perspectivas? Mas o instrumento de Deus será a sua Irmão, o que a gente quer? Eu aprendi uma coisa: quando você não toma decisão, alguém toma ela para você. É por isso que estão levando muito jovem para droga, porque ele fica assim, não sei. É por isso que muito jovem na igreja não sabe o que é servir a Deus, fica de bobeira aí, na rodinha, bebendo, com os caras, não, estou bebendo cerveja não, só ele está bebendo. Daqui a pouco alguém vai fazer você beber porque você não se decide. Quando você não toma decisão, alguém vai tomar ela para você. A sua decisão é sua, ninguém pode tirar a sua decisão. Não, mas a gente tem um tanto de culpado, tem ou não tem? Eu não tomei decisão porque fulano de tal, porque Bertrano, porque Cicrano, o filho deu errado, é porque a minha mãe, eu não sei, porque a mulher deu errado, porque foi meu marido, porque foi minha mãe. Tem gente que culpa até a 4ª geração lá atrás. Tinha uma mulher com o pastor, estava falando uma vez, que uma mulher estava conversando com o pastor, que não sei mais o que o pastor, não irmã, você tem que perdoar esse homem. Não, esse homem já morreu tem 10 anos. O cara havia morrido 10 anos e o cara ainda era um karma na vida da pobre coitada. Isso é linguagem de budista, viu? Mas todo mundo sabe o que significa. Escute aqui. Só para começar a abrir isso daqui. Daniel estava na Babilônia, escravo. Mudaram o nome dele, Deus é meu juiz, para príncipe com Baal, para Beltesazar. Mudaram o nome de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego, em divindades babilônicas. Mas quando foram trazer a comida do rei para comer, ele decidiu não comer daquela comida, não se contaminar. E quem disse que escravo tem decisão? Quem disse que escravo tem escolha? Só que Daniel escolheu uma coisa, ele entendeu uma coisa: podem prender a minha mão, podem prender os meus pés, mas a minha alma está livre para adorar ao Senhor. A sua decisão é sua. Aquela mulher, o que Noemi faz? Irmão, agora imagine só, você sai da sua terra, você sai de lá todo bonitinho, vou sair de Vila Velha, vou lá para um país, vou sair dessa raleca, todo mundo morrendo de fome, e daqui a pouco dá tudo errado. Com que cara que você volta para aquele lugar? Tem coisa que não muda, gente. É fácil voltar se fosse você? Quando alguém vai para o exterior, você já fica de oi, sim, eu quero ver se ele vai chegar aqui melhor do que ele foi. E não tem jeito, a gente nota. O cara ficou lá 5 anos, o cara não comprou nem um lote. Vem falar se você já não falou isso. Eu já. Todo mundo fica de olho. Aí Noemi quando estava em Moabe, ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo, aleluias. Só que ela visitou, mas e aí? Visitou, mas ninguém esqueceu que eu saí de lá com o marido e 2 filhos. E vai voltar agora 3 viúvas. É aqui que começa a grande reviravolta na história de Noemi. Você vai entender posteriormente porque foi escrito o livro de Ruth. O nome de uma mulher moabita. Você vai entender isso daqui a pouco. Sabe o que Noemi fez? Noemi pegou o livro da história da vida dela e sabia que o que foi escrito não tinha como apagar mais. Mas ela fez uma coisa: Senhor, eu vou mudar de página, porque até aqui eu escrevi a página com a minha própria mão. Porém agora eu viro a página e te entrego o livro para que o Senhor escreva da sua forma, do seu jeito, da forma que o Senhor quiser. Irmão, o negócio está complicado. O negócio estava complicado. Ela não saiu com o marido e com 2 filhos para procurar uma vida melhor? Ficaram lá 10 anos, mas como essa pessoa ela vai voltar para sua terra, ela não queria saber com que cara ela iria chegar. Ela sabia o seguinte: Deus irá fazer alguma coisa por mim. O Deus que visitou o irmão fulano de tal, Ele vai visitar a minha vida também. Meu irmão, pega essa palavra. O Deus que está visitando esse irmão aí do lado, Ele pode te visitar também. O Deus que curou esse irmão aí do lado, Ele pode te curar também. Aleluia!
Tem gente mais ou menos assim, né? O irmão lá, Deus abençoe ele com um carro novo. Tem gente que vive em Goiás assim, exibido. Em vez do cara deixar de ser orgulhoso, fala assim: o Senhor que visitou ele vai me visitar também. O cara prefere dizer assim, exibido. Às vezes o camarada andava mancando, com a perna torrada, tô fundo. O cara agora está andando bonitão, porque Jesus fez uma obra na vida dele. Vendo o cara tá meio avacaiado aí, vai lá, Jesus vai me visitar. E fica assim, olha lá o exibido. Meu irmão, Noemi creu: se Deus visitou aquele povo, Deus vai me visitar também. Recebe essa palavra. Para de enciumar com os outros. Para de se orgulhar. E creia, Deus pode visitar a minha história também. Você podia ter ido para casa sem essa hoje, né? Para que eu vim no culto hoje? Para ouvir essa palavra, porque Deus vai mudar a sua história também. Deus mudou a história. Porque eu vivo na miséria, porque o seu olho é muito grande, só olha e critica a vida dos outros. Hoje é dia de você dizer: Deus me visita também, visita a minha casa, visita a minha casa. Ela foi. Ela foi, mas algumas coisas aqui precisamos entender. Algumas consequências a decisão fica, a consequência fica. Quando essa mulher sai, não vou contar toda a história, uma das suas noras prefere voltar para os seus deuses, a saber, Orfa. Ela prefere voltar para os seus deuses, mas Ruth, a sua nora, se apegou a ela e disse: vai embora, menina, eu não tenho filho para te dar, e mesmo se desse, eu estou velha, você iria ter que esperar, não vale a pena. Ela disse: não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde você ser enterrada, eu também vou ser enterrada. Olha que coisa interessante. Quando essa mulher chega em Belém de Judá, a pessoa já fala assim: não é Noemi? Aquilo que eu não queria ouvir, né? Não é Noemi que saiu daqui com só tá ela e mais uma nora. Só está ela uma mulher, não sei se sabiam que era a nora dela, está ela e mais uma moça com ela. Noemi virou e disse o seguinte: o meu nome não é mais Noemi, que quer dizer, que significa agradável. O meu nome a partir de hoje é Mara, que quer dizer amarga. Gente, quanta gente não está amargo por consequência das escolhas que ela mesma fez? Eram pessoas alegres, eram pessoas felizes. Só que hoje pessoas estão amarguradas. Sabe por que isso? Porque ela virou tudo de mal que aconteceu para ela para Deus, e nunca atribuiu pela decisão que ela tomou. Já notaram como as coisas ruins marcam a gente mais do que as coisas boas? É ou não é? Lembra aí de uma coisa boa que aconteceu com você de uns 10 anos para cá. A gente fica assim: tem tantas, mas não vem nenhuma na cabeça. Agora eu vou te fazer uma pergunta: lembra de uma coisa ruim que aconteceu? Desculpa o termo, aquele desgraçado, eu pego ele depois do culto. Já tem gente querendo acertar as contas. Desgraçado não é palavrão não, tá? Alguns dizem desgraçado como palavrão, não é o que eu estou dizendo aqui. Estão entendendo aí? Já vem logo, já deve ter gente que já deve ter arrepiado aí quando eu falei assim. Sabe o que é isso? A gente lembra mais das coisas ruins que acontecem, mas a gente não consegue ver o que Deus está fazendo por nós. Desagarre do seu passado. OLX, tem OLX aqui? É lógico. Desapegue. Gostei da sua fala que você falou aqui da Marisa, né? Aí eu tô seguindo. O pastor falou também, tô, hein? Não é OLX não, mas desapegue. A hora que eu estou fazendo propaganda, a gente tem que largar um pouco do passado. Tem pessoas agarradas no passado e não está vendo que Deus colocou uma Ruth do lado dele. Não está vendo que não está sozinho. Irmão, enquanto você está agarrado no passado, você não está vendo que Deus colocou uma pessoa para chorar do seu lado. Enquanto você está agarrado nas coisas ruins que aconteceu, você não vai conseguir ver que Deus está reescrevendo a sua história.
Não, a mulher ficou agarrada, a mulher ficou, aquilo ali era a dinâmica da vida daquela mulher. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, aleluia. Pastor, você não sabe quanto, a gente gosta, eu vou te dar uma resposta aqui, irmão. Você não sabe o que eu passei, nem você sabe o que eu passo. Isso é problema seu. O meu quem resolve sou eu. O seu quem resolve é você. Dura essa palavra, não é? Mas você precisava dela. Você não sabe o que eu sofro. Enquanto você está reclamando que a cabeça está doendo, tem gente que não tem braço, mas está levantando o outro e dizendo, aleluia, eu te glorifico a si mesmo, Jesus. Sabe o que você está precisando fazer? Olha um pouquinho do lado, irmão. Não precisa de olhar aqui não. Olha um pouquinho do lado. Tem gente que está sofrendo muito mais do que você. Tem gente que está passando por problemas pior do que você. Tem gente que está vivendo uma vida mais difícil do que a sua. Mas aqui dentro ele está glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque ele está aqui, porque ele crê no Deus que ele serve. Ele crê no Deus que pode mudar a história dele. Enquanto você está reclamando de uma coisa tão pequena. Tem quanto tempo você não faz uma visita em um hospital? Está ruim a sua vida, não está, irmão? Tem quanto tempo que você não vai a um hospital visitar um parente, visitar um amigo? Vai lá um dia que você vai voltar mais crente. Que você vai parar de reclamar que ninguém está te dando oportunidade. Que você vai parar de reclamar que os outros estão querendo matar seu ministério. Deixa eu te dar um conselho. Ministério não coloca ele em cima do tapete. Tapete os outros puxam, mas rocha ninguém tira. Fica em cima da rocha. A rocha ninguém pode arrancá-la debaixo de você. Porque quando Jesus estiver segurando você, você vai ir até onde Ele quer que você vai. Quando a gente fica agarrado no passado, nós não vemos que Deus não está lutando contra a gente. O que tem de pessoas, eu não vou falar que Deus está me revelando, isso aqui não é questão de revelação, é questão de bom senso. O que tem de gente reclamando que Deus está contra mim. Eu já ia fechar um negócio num carro de 100 vezes de 10 mil. E Deus não está me abençoando. Eu ia dividir, eu ia conseguir pagar e deu errado. E tem gente brigando com Deus, não sabendo que Deus está te ajudando. É. Sabe por que aquele namorado foi embora? Porque Deus dá um recado para ele, some, porque essa aí é vaso escolhido. E você diz, Senhor, eu não vou conseguir casar mais. Vai, minha filha, calma. Tem uns que estão orando assim, ou me mata ou me casa, Jesus. Calma, meu filho. Pegou aí, irmão? Já achei um aqui, ó. Deu bobeira, ficou aí como exemplo. Deus não estava lutando contra Noemi. Deus estava lutando contra a situação que ela estava vivendo. Deus não estava lutando contra Israel. Deus estava lutando contra o pecado daquele povo. Foi por isso que eu orei no início e disse para vocês, Deus vai lutar contra o seu pecado, mas vai lutar para te salvar. Não, irmão. Seu filho, olhe bem, o seu filho, você chega para ele uma vez e fala, eu nunca mais vou te falar nada, menino. Você vai embora. E o menino está aprontando, você fica, não vou falar, falei que eu não ia falar, não vou falar. O que você vai? Eu vou te pegar, menino. Eu falei que eu não ia falar, mas eu não resisto. Sabe por quê? Porque o seu amor falou mais forte. Você está preocupado do seu filho dizer assim, você não gosta de você, mãe. Você não está nem aí, sabe por quê? Porque eu não abro mão do meu amor que eu tenho por você. Eu não abro mão de lutar contra o pecado que está em você para o seu melhor. Deus não estava lutando contra a história de Noemi. Deus estava lutando contra a escolha de Noemi.
Deus está fazendo as coisas darem errada para você. É para você dar uma meia volta e voltar para o projeto que eles têm para você. Deus não está lutando contra você. Deus está lutando contra o pecado que está em você. Só que tem hora que a gente quer a coisa, quer ou não quer? Eu ri de um amigo que está dizendo essa semana, que estava contando a experiência dele quando ele casou, um pastor, o meu pastor da sede, onde congrega, quando ele contando a experiência com jovens, essa semana com jovens lá da sede, num sítio, ele contou a experiência do namoro dele lá, né? E se eu contar para você, foi legal demais. A primeira vez, o primeiro beijo, ele era da Deus e Amor. O primeiro beijo que ele deu quando eles namoravam, ele planejou o beijo meses e meses. Ele já era um dirigente, era como se fosse um pastor com 17 anos da Deus Amor. Quando ele deu um beijinho nela, bateram no portão. Chama o divino para expulsar o demônio ali. Oh meu Deus do céu, você ora que esse demônio foi cair, Jesus. Ele contou que quando ele estava orando para que a esposa dele gostasse dele, para que Deus direcionasse, ele disse que estava orando assim: Senhor, eu oro para que seja feita a sua vontade, mas se não for a sua vontade, abra uma exceção. Gostaram, né? O que vai ter de gente orando assim: Senhor, eu sei, a sua vontade é grande, mas se não for, quebra o protocolo só uma vez, Jesus. Deus não muda. Eu sei que vocês gostaram da piadinha, mas é uma piada e uma mentira. Porque Deus não muda. Ele não vai abrir uma exceção para você. Porque se ele abrir exceção para você, o pecado vai te pegar na frente. Deus vai te segurar bem de perto. Você vai chorar. Você vai sofrer um bocado. Porque Deus vai fazer de tudo para te livrar do pecado que quer te abraçar. Porque Deus está te esperando lá na eternidade para viver com Ele. Deus está te esperando para uma vida de glória com Ele. Deus está gritando para você. Ele não está brigando contra você, está brigando contra aquilo que vai te destruir. Mas Noemi ainda achou que Deus estava brigando contra ela. Ela diz: a mão do Senhor pesou contra mim. Mas o Senhor falou: você vai ver o que eu tenho na sua história, Noemi. Você ainda não viu o que eu estou fazendo por você. Assim como eu dei o exemplo lá, você como pai, você não está muito afim de negociar com seu filho. Deus não vai negociar com você. Deus vai corrigir. Deus vai chamar atenção. Mas Deus vai te abraçar e dizer: eu faço isso porque eu te amo. Noemi então chega com a nora, ela chega e vai para casa, porque naquela época não tinha uso campeão, como tem hoje. Você fica 5 anos fora de casa, quando você já chega, já tem uma 4ª geração morando lá. Não tinha isso, porque tinha o território, aquele negócio, o versículo que está lá em Provérbio: não removei os marcos antigos que deixaram os vossos antepassados. Não tem nada de uso e costume não, tá? É porque o camarada tinha uns espertinhos, que a cerca do cara ia aqui, o cara removia e invadia o território do outro. Não tinha esse negócio não, meu amigo. O negócio era respeitar, o que era da família de Noemi, era da família de Noemi. Ela voltou, mas não tinha ninguém para plantar, não tinha ninguém para cuidar. A nora dela foi para o campo buscar comida, porque a lei não era só matar. A lei também tinha o cuidado com o estrangeiro, o cuidado com aqueles pobres. E aqueles que plantavam tinham que deixar um pouco de comida para os pobres e estrangeiros, que eram chamados rabiscos da terra. Ruth foi buscar esses rabiscos da terra, porque estava no princípio da cega da cevada, da colheita da cevada. Então quando ela está lá, chega Boaz, que era o chefe daquele negócio, e fala: quem é aquela moça? Diz: é Noemi.
é Ruth, é a nora de Noemi. E ele fala: menina, pega tudo que você puder pegar, porque você veio buscar socorro debaixo das asas do Altíssimo, e Ele vai te socorrer. Aleluia. Quando Ruth chega em casa, o que ela ouve? Chega com aquele tanto de provisão. Ela diz: quem que deu isso? Foi Boaz. Noemi levantou a mão para o céu e disse: graças a Deus, Boaz é o nosso remidor. Sabe o que é o remidor? Era aquele que tinha toda a autonomia para cuidar, para administrar, para cuidar daquela família. Sabe quem é Boaz na nossa história? Boaz na nossa história se chama Jesus Cristo. Que nós éramos miseráveis. Você chegou aqui na igreja miserável, quebrado em todos os sentidos, mas o Boaz que nós temos é Jesus. Ele te abraçou e disse: coma o que você puder, porque eu vou cuidar da sua história. Para nós entendermos como essa história acaba, Ruth se casa com Boaz, se torna o resgatador, e agora nós vamos entender como que Deus é mestre para reescrever a história. Eu disse que Deus vai reescrever a nossa história a partir da nossa. Olha o que a decisão de Noemi gerou. Versículo 13 do capítulo 4. Se você puder abrir a Bíblia, vai ser muito bom. Mas eu não vou poder esperar 10 minutos. Assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando a sua esposa. Ela conheceu intimamente, o Senhor permitiu que ela se engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Olha isso aqui no versículo 14 agora, do capítulo 4 de Ruth. Então as mulheres disseram a Noemi, olha o que as mulheres que lá atrás que ela chamou de Mara, o que ela diz: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em todo Israel. Versículo 15: o menino vai restaurar sua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama, e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos. Versículo 16: Noemi, agora não é Mara, Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. Versículo 17: e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, é chamado ao menino de Obed. Este é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Ruth era bisavó do rei Davi. Essas são a geração de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Sabe por que está o livro de Ruth na Bíblia? Sabe por que está na Bíblia um livro com o nome de uma mulher moabita? É que Deus falou o seguinte: não há problema que Ele não resolva, não há história que Ele não reescreva. A partir da sua decisão, Deus vai fazer nascer Davi na sua decisão. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que está te esperando lá na frente? A partir da sua decisão, a sua descendência não será conhecida como uma descendência desgraçada. Quando falam-se de Ruth, se lembram de Davi, assim se lembrarão daquilo que Deus vai fazer a favor de você. Você crê? Diga: eu creio que Deus pode reescrever a minha história. O que deve ter gente com a vida bagunçada, não sabe o que Deus vai fazer? Nem eu sei, mas eu sei de uma coisa: que Ele é mestre em fazer a obra de restauração. O que eu sei é que Ele é mestre para reescrever a sua história. Fica de pé no seu lugar.
Levante a sua mão. E a primeira coisa que você vai colocar diante do Senhor nessa hora é o seguinte: Senhor, repita comigo: Senhor, me perdoe, porque eu tenho acusado o Senhor de lutar contra mim. Hoje eu entendo que o Senhor não está lutando contra mim, mas o Senhor está lutando contra aquilo que vai me destruir. Mas aqui estou para receber a tua palavra. Levante a sua mão. Essa oração eu vou orar por você. Você quer receber uma oração nessa hora? Você não precisa de dar glória a Deus, de dar aleluia. Você vai dizer assim: eu recebo, eu preciso, eu quero, eu estou aqui. Você vai confirmar. Não precisa repetir isso não. Feche os seus olhos. Querido Pai, aqui estão seus filhos. O Senhor sabe como o efeito de decisões tem sido devastadores na história de pessoas aqui. Como decisões têm sido marcantes na história dos mesmos. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que tem o poder para reescrever a nossa história. E o Senhor já está trabalhando na história deles. Há pessoas aqui que a vida dele virou de perna pro ar, mas foi o Senhor que virou. Porque ele achou que o Senhor estava lá naquela prosperidade. E o diabo está nessa escassez, mas o Senhor disse: não, era o diabo que estava na prosperidade. E eu que estou na escassez. Mas trazendo você para perto de mim. Porque se não fosse a escassez que eu trouxe, você não estaria aqui me buscando. Deus está te chamando para perto dele. Você precisa entender de ouvir a voz de Deus. Deus tem uma palavra que diz: a sua história não vai acabar por aqui. Os seus projetos não serão destruídos. Deus vai ressuscitar sonhos de pessoas aqui. Segura a mão de uma pessoa aí. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Ele tem. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo
Aleluia. Quando você lê na genealogia de Jesus, em Mateus, que estava escrevendo para os judeus, um povo extremamente machista, o Senhor fez eles escrever o nome de Tamar, que teve um filho com Judá. O Senhor, ou seja, ela se passou por prostituta. O Senhor fez escrever o nome de Raabe, que foi mãe de Boaz, uma prostituta em Jericó. O Senhor fez colocar o nome de Ruth, uma mulher moabita. E o Senhor também colocou ali, não escrevendo o nome de Batseba, mas escrevendo aquela que foi mulher de Urias. Todas essas mulheres foram colocadas na linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deu. Foi com a história daquelas mulheres. Deus pode mudar a sua também. Deus não está aqui por causa de pessoas especiais. Deus está aqui por causa de pessoas comuns. Vamos lá, o coro. Uma nova história Deus tem. Levante a sua mão. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz.